Fala galera ligada aqui no canal Expresso. O Vasco acabou de vencer o São Paulo em São Januário 4-1, uma grande exibição, principalmente dos seus garotos da base, que ajudaram o time a ter fôlego, ajudaram o time a ter técnica e partiram para cima do São Paulo e conseguiram ajudar muito o time a fazer 4-1 um resultado elástico, principalmente se tratando de uma equipe como o São Paulo. Vou falar dessa partida aqui, de tudo que aconteceu, da escalação inicial que me agradou, mas antes de mais nada peço para você deixar o like aí, se inscrever, dar uma olhada lá no nosso canal do TikTok, no Instagram. O jogo se desenhou muito desfavorável ao Vasco logo no início, deixando a torcida já meio preocupada, né? Meio não, né? Completamente preocupada, porque o Vasco, quando sai perdendo, a gente sabe que a cabeça do time não consegue voltar logo ao lugar, né? Então o time fica meio perdido, fica meio barata tonta. E foi o que aconteceu. O São Paulo fez 1-0 com o Alan Franco, num jogo onde tinha mais controle de bola, um jogo onde tinha mais ofensividade, o Vasco ainda tentando se achar. Então, o São Paulo fazendo... Na verdade, quem fez o gol foi o André Silva, o Alan Franco fez o gol contra. Então, o André Silva abre o placar para o São Paulo aos 10 minutos e o São Paulo continua empilhando chances para fazer o segundo. A partir do momento que o Vasco entra no jogo e começa a jogar principalmente com o Adson, o David e o Verratti, gostei demais desse trio ofensivo. Para mim é o trio que tem que ficar, talvez não precisa ser nem no esquema 4-3-3, mas eu gostei muito do Adson e do Verratti junto com o David na ponta. Pode ser um esquema 4-4-2, com de repente o JP entrando nesse time também, pode ser que funcione melhor, mas eu gostei do esquema de hoje, por mais que eu tenha achado um pouco ofensivo demais, mas o David também funcionou com o Adson e com o Verratti no ataque. O meio campo mais protegido com o Hugo Moura e com o Matheus Carvalho, uma equipe mais protegida, e o Guilherme Estrela da base como o nosso tradicional camisa 10, ali tendo liberdade para jogar. Então o Vasco consegue fazer o gol de empate numa tabela do Paulo Henrique com o Adson, que jogou muito bem hoje, como eu falei. Ele entra na área, ele cruza na verdade com um toquinho tirando do goleiro, e a zaga de São Paulo se enrola, porque senão o Verratti faria o gol, e acaba chutando em cima do zagueiro Alan Franco, empatando o jogo. O Vasco empata o jogo aos 22, 23 minutos do primeiro tempo, e aí eu percebi, assim, eu falei até com os amigos meus, eu percebi que o Vasco estava com mais ímpeto até para virar, porque o São Paulo estava meio perdido. A gente percebe quando a equipe adversária sente. O São Paulo sentiu bastante o gol de empate e a gente percebia ali pela atitude do time que era questão de tempo o Vasco conseguir empatar. E o Vasco consegue empatar num jogador leve, que não tem o peso dos últimos jogos, que eu vinha falando, tinha que trocar, tinha que botar gente nova, mesmo que fosse da base, mesmo que fosse um risco. Porque a gente não conseguia mais ver desempenho no Rossi entrando no jogo, no Galdames entrando no jogo, no Léo entrando no jogo, o meio campo do Vasco sem pegada, com o Zé Gabriel, com o esforço entrando de início. Então o Vasco tinha que ter uma mudança. E a mudança foi com os jogadores da base. É um risco, que sempre é um risco. Mas é nessas horas que a gente vê que o jogador tem potencial. Então o Guilherme Estrela, numa jogada fantástica, numa bola recuperada, ele dribla o jogador de São Paulo com frieza e tira do goleiro Jandrei, fazendo 2-1 Vasco, um gol muito bonito, com muita categoria. Moleque de 19 anos, com muito potencial também. Vamos com calma, não vamos achar que ele vai ser a solução, virando o jogo pro Vasco. E eu tava otimista, cara. Eu vi o Vasco, depois de ter aquela pressão do São Paulo nos primeiros 15, 20 minutos, eu vi um Vasco mais consciente. O Verratti chamando a atenção da galera toda hora, como um capitão tem que fazer. O Adson brigando por bolas que ele perdia ocasionalmente. Isso acontece, cara. Você tenta jogadas, você perde, você tem que ter a capacidade de tentar recuperar. O Adson fez isso diversas vezes, o David fez diversas vezes, o Matheus Carvalho hoje brigou muito mais do que brigou contra o Juventude. Então eu gostei da postura da equipe do Vasco. O Maicon muito bem posicionado hoje também, fazendo jus ao God of Zaga que a torcida deu para ele ano passado, esse título, esse apelido. E falar mais o que? O João Vitor também foi bem no primeiro tempo, e o segundo tempo eu não estava preocupado. Depois de muito tempo vendo o Vasco jogar, eu não estava preocupado com o segundo tempo. Eu achava que o Vasco ou ia pelo menos segurar o resultado ou ampliaria. E o Vasco consegue ampliar com a estrela do Leandrinho brilhando mais uma vez, nele que já tinha jogado o Carioca, tinha feito um golaço no Carioca, fez mais um golaço. O São Paulo no segundo tempo não se achou, as alterações do Zubeldia não fizeram efeito. Que bom pro Vasco, né? Porque as alterações do Vasco fizeram efeito. Então o Leandrinho, como eu falei, entra no lugar do Lucas Piton. O Lucas Piton hoje fez uma partida mais discreta, mas foi bem também, assim, dentro do possível, voltando, né, depois de 2 jogos fora. O Paulo Henrique foi bem hoje também. Quem entrou no lugar dele, o Puma Rodrigues, também
fez uma partida ok. Me preocupou muito quando eu vi o Ferreirinha partir para cima do Puma Rodrigues e do Rossi, aquela galera ali na lateral direita do Vasco, e o Ferreirinha como ponta esquerda deu uma... Cara, eu fiquei muito preocupado, porque o Puma Rodrigues marca mal, o Rossi não tem mais a velocidade, o Ferreirinha fez um salseiro, mas acabou que no final das contas deu certo. As coisas hoje estavam caminhando para o Vasco, a sorte estava mais para o nosso lado, apesar de a gente ter tido também muita competência para jogar. O Vasco hoje estava leve, o ar que se respirava hoje dentro do elenco, titular principalmente, e da molecada que estava ali, deu uma oxigenada, porque a galera que estava lá, que saiu hoje merecidamente no banco de reservas, estava muito pesada, estava levando o Vasco para um caminho que não estava sendo legal, o Vasco não conseguia recuperar, o Vasco dentro de uma mesma partida se perdia completamente, e a gente viu uma leveza hoje. O JP entra no jogo muito bem também, quase que marca um golaço, arrastando ali, entra no lugar do Guilherme Estrela. Cara, eu fiquei muito otimista hoje com o que eu vi da base do Vasco, desses moleques que entraram. O Vasco tem que trabalhar com cuidado em cima desses moleques, que todos eles que entraram hoje têm muita qualidade. Então, essas foram as alterações. A última ali que eu falei, o Rossi entrou no lugar do Adson, talvez por cansaço, e tentou marcar o Ferreirinha ali na ponta esquerda. O Rossi, eu acho que hoje ele foi importante, ele sofreu falta, ele brigou pela bola do terceiro gol, ele toma uma rasteira ali, ele briga, se joga na bola, é isso que eu quero ver, cara. Você pode não ter técnica, pode estar mal tecnicamente, mas você tem que se jogar na bola, tem que tentar até o fim. Ele tenta, e aí o Vasco consegue com o Matheus Cocão achar o Verrete ali no contra-ataque, e o Leandrinho fazendo 3-1. Ali praticamente decidiu o jogo aos 32, 33 do segundo tempo, e o São Paulo perdido ainda, tentando alguns cruzamentos ali meio que sem nexo, e a zaga do Vasco cortando tudo, e o quarto gol, um golaço, uma enfiada de bola, uma bola respirrada, na verdade, né, que o JP dá uma assistência linda pro David fazer um golaço. Foi um golaço, pegou de primeira, um chute ali sem chance pro Jandrei, foi muito forte. O Vasco fechando o placar em 4-1. Resultado elástico para muitos, demais, mas não, o Vasco fez por merecer. O Vasco poderia ter feito 4-1 já com Estrela, uma defesa do Jandrei também. O Vasco, o Léo Jardim praticamente não trabalhou no segundo tempo, a não ser em bolas cruzadas, ele saindo para espalmar. E, cara, muito feliz, porque o que a gente tinha de previsão para esse jogo era um jogo muito perigoso, que a tendência era que o Vasco perdesse para a boa equipe do São Paulo. O Zubeldia tem feito um bom trabalho no São Paulo. São Paulo, que é um clube que está na Libertadores, também está na Copa do Brasil, no Brasileiro não está tão mal, tá? Deixa eu ver a classificação aqui. O São Paulo no Brasileirão está com essa derrota, ficou em 8º com 15 pontos. Pô, 15 pontos em 11 jogos, não é melhor dos mundos, mas o São Paulo tá razoável no campeonato, estava bem até a quinta, sexta rodada, estava no G4. Então o Vasco ganha de um adversário que valoriza muito a vitória do Vasco. Vasco agora sai da zona de rebaixamento, né, deixa o Fluminense na lanterna, o Grêmio na penúltima colocação, o Corinthians antepenúltimo e o Atlético Goianiense em 17º. O Vasco agora vai para os 10 pontos. Com 11 jogos, a média ainda está muito abaixo do que deveria ser, mas já é um alívio, né, pelo menos, esse 10º ponto que o Vasco soma no campeonato. A próxima partida do Vasco aqui é contra o... acho que é fora de casa. O Vasco joga fora de casa a próxima rodada. Deixa eu ver aqui contra quem, que eu não lembro de cabeça, memória falha toda hora. Vasco joga fora de casa com o Bahia, jogo muito difícil, depois vem jogar com o Botafogo em São Januário. Vou partir para as notas aqui dos jogadores do Vasco, mas vai ser coisa bem rápida. Léo Jardim hoje, uma partida sem sustos, o gol não teve culpa, uma cabeçada muito no ângulo, muito difícil, cabeçada do André Silva. Então, André Silva que foi tentado pelo Vasco, o Ramon Dias queria, mas o Alexandre Matos não conseguiu trazer. Vou dar uma nota 10 pro Léo Jardim, cara. O Léo Jardim merece 10 sempre. Por jogar no Vasco e sofrer tanto nesse time, cara. Então hoje ele sofreu menos, que o meio campo foi um pouco melhor. O Paulo Henrique eu gostei, jogou bem, fez a tabelinha do gol de empate, conseguiu achar ali o Adson passando. Nota 7 para o Paulo Henrique. João Vitor uma partida segura, nota 7. O Maicon uma partida segura, nota 7. Lucas Piton um pouco abaixo, mas vai ganhar nota 7 também. Para mim foi a média da zaga do Vasco hoje, nota 7 para cima. O Hugo Moura hoje bem na marcação, ajudou bastante o Vasco ali quando o Vasco se achou em campo. Ele ajudou bastante na pegada, nota 7. O Matheus Carvalho, eu gostei bastante do Matheus Carvalho, cara. O Matheus Carvalho me surpreendeu. Ele que fez uma partida muito ruim contra o Juventude, como todo mundo. Hoje melhorou. Nota 7,5 para o Matheus Carvalho. O Guilherme Estrela, jogadoraço.
Longe de falar que é craque, tá? Mas é um jogadoraço. Tem muito a evoluir ainda, 19 anos. Nota 9 pro Guilherme Estrela. O Adson, gostei bastante, principalmente da disposição, né? Perdeu uma jogada, vai correr atrás para recuperar, se joga na bola e conseguiu fazer isso algumas vezes. Nota 8 pro Adson. O Verratti, pô, hoje ele foi um líder nato, assim, o Verratti merece muito aplauso, apesar de não ter deixado a marca dele hoje, mas ele foi muito importante para botar o time nos eixos e atento, principalmente no jogo como um todo. Então o Verratti vai ganhar uma nota 10, muito importante, nota 10 sem fazer gol, isso é muito difícil. Ele deu assistência pro Leandrinho, né, óbvio, a passagem do Leandrinho, mas ele foi importante no aspecto liderança técnica do time hoje foi o Verratti, nota 10 pro Verratti. O David, partidaça também, movimentação, marcação, voltou para recompor, nota 9 pro David. Rafael Paiva, vou falar dos reservas primeiro antes do Rafael Paiva. Puma Rodrigues, me preocupou um pouco com o Ferreirinha, mas conseguiu dar conta do recado, nota 6. O Leandrinho, autor de um golaço de personalidade, jogador sem ângulo, fez um gol. Pô, não é qualquer um que chega ali e faz aquilo ali não, cara. Contra o São Paulo, em São Januário, time pressionado. O moleque mostrou que tem personalidade, dá um otimismo para a torcida de que pode ser um desafogo aí pro decorrer da temporada. Nota 9 pro Leandrinho. O Esforço entrou um pouco desligadão no jogo, é meio estilo dele, ele demora para engrenar. Nota 6,5 pro Esforça. O JP gostei demais, entrou atento, entrou fazendo jogadas de jogador habilidoso, ele driblou, ele carregou, ele carrega bem a bola, ele é o falso lento, aqueles pernões dele ele consegue ganhar espaço, mas é o falso lento, quase deixou sua marca. Nota 8,5 pro JP, não, nota 9 pro JP. O Rossi, que entrou no lugar do Adson, ele ajudou muito na disposição ali do lado direito, ele errou alguns lances técnicos, já não está tão bem assim, mas na parte de disposição de raça ele voltou ao seu padrão, nota 7,5 para o Rossi. E é isso, galera, o Rafael Paiva fez o básico, né, galera? Rafael Paiva oxigenou o time, tirou a galera que estava com um clima pesado dentro do elenco, não estava conseguindo render, estava mal de cabeça, e tirou essa galera e botou a molecada. Botou alguns jogadores da base, botou o David de início, botou o Adson de início, não inventou. Botou o meio campo protegido, botou dois laterais, 2 zagueiros, não fez nenhuma coisa mirabolante e fez o Vasco ganhar. A goleada foi um pouco acima do que a torcida podia esperar? Foi. Mas ganhou. É isso que tem que fazer nessa altura do campeonato. O Vasco tinha 7 pontos, tomando porrada de todo mundo, 6 do rival, 2 do Palmeiras, 2 do Juventude, não jogando nada. Hoje lavou a alma, venceu por 4-1 uma equipe forte do futebol brasileiro, São Paulo. É isso, galera. Eu volto aí na próxima quinta, deixa eu ver aqui, é quinta, Vasco e Bahia. Quarta-feira, 9h30, na Fonte Nova. Jogo difícil pra cacete. Bahia esse ano tá muito bem. Bahia tá na 3ª colocação, se eu não me engano. 5ª colocação, caiu pra 5ª colocação depois dos jogos dessa rodada. O Vasco vai enfrentar um adversário muito difícil. E vamos ver o que vai dar. Gostei do Vasco hoje, espero que continue oxigenando o elenco. É isso, saudações vascaínas sempre. Fui.